Então, vamos começar? São 10 horas em ponto e eu já vou começar, só deixa eu trocar minha tela aqui. Ótimo. Se tiver algum problema com áudio, pode me avisar. Em princípio, áudio deve estar melhor do que da última vez que eu fiz um live, porque eu comprei um microfone novo. Tive algumas reclamações. Aí eu levei a sério, que eu sempre gosto de críticas, eu sempre gosto de sugestões, e algumas pessoas reclamaram do áudio, então eu comprei um microfone novo, que o meu tinha quebrado, não estava funcionando direito. Então, vamos começar. Hoje vai ser um live, vai acompanhar, eu vou fazer durante 1h30, e vai acompanhar o processo do tratamento de algumas fotos aqui dentro do Photoshop. Eventualmente vai ter um pouco de Lightroom também, então a gente vai começar tratando essa foto. Então a forma que eu trato as fotos no Photoshop, eu começo tudo aqui no Lightroom, que é onde eu faço tudo, né? Eu tento fazer o máximo possível aqui dentro. E assim que eu tenha feito tudo que eu quero, eu clico o botão direito aqui, e aí editar em, e eu abro como objeto inteligente no Photoshop. Eu faço isso porque isso me dá diversas possibilidades dentro do Photoshop que facilita a minha vida, para que eu não tenha que ficar voltando para o Lightroom caso tiver algo errado. Então eu já abri essa foto como objeto inteligente. É fácil identificar porque você tem na camada, na fotinho aqui no ícone, dentro da camada você pode ver uns quadradinhos. Isso significa que a foto é um objeto inteligente. E a vantagem disso é se eu clicar 2 vezes aqui na foto, desculpa qualquer coisa se o computador estiver um pouco lento, vou até fechar isso aqui. Eita, o que acontece? Agora eu estou dentro do Photoshop, mas como é um objeto inteligente e como eu cliquei 2 vezes no objeto inteligente, ele abre dentro do Camera Raw. Então aqui eu tenho todo o poder de tratar a foto como eu ainda estivesse no Lightroom, mas eu não preciso voltar para o Lightroom. Tratar a foto e criar uma cópia virtual e puxar de volta para o Photoshop. Posso agora fazer tudo isso aqui dentro do Photoshop. Então isso foi até uma dica que eu peguei do Lucas Rosa. Eu assinei o OpenPSD, que é uma assinatura que dura 1 ano, onde você tem parte de um grupo fechado no Discord, que aliás é muito melhor do que o WhatsApp para esse tipo de coisa, e você tem acesso a conteúdos que somente quem assina tem, como você tem acesso a todos os lives, porque o live que ele faz no YouTube é só no dia. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu estou olhando aqui, pode fazer as perguntas, que eu vou repetir, eu pergunto no áudio, para todo mundo escutar e saber o que eu estou respondendo. Mas vamos lá. Aqui, a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou clicar o botão direito na camada, e sempre tem que lembrar, se eu clicar no ícone da foto, vai fazer uma coisa, se eu clicar na foto, vai fazer outra. Se eu clicar no texto, às vezes faz outra. Então, botão direito, eu vou fazer um New Smart Object via Copy. Então, eu vou criar uma cópia nova desse objeto inteligente. E isso tem que tomar cuidado, que normalmente quando você copia uma camada, você simplesmente arrasta até aqui embaixo para um ícone de novo, ou você aperta o Ctrl J. Mas aí a loucura é, se eu fizer alguma coisa nesse objeto inteligente aqui de cima dessa camada, ele vai fazer no objeto inteligente original também. Então, dá uma dor de cabeça. Então, isso é meio que criar uma cópia virtual. Então, New Smart Object via Copy. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a foto. Eu vou examinar o que eu tenho que fazer em termos de alguma mudança aqui. Eu falei com o decorador, isso é uma loja, é uma fachada, mas a gente decidiu fazer uma espécie de sala real. Então nós conversamos e decidimos deixar estourar o exterior aqui, essa vista da janela. Porque não tem nenhuma informação que importa pra gente, não tem uma vista, não tem um céu azul. Então deixamos do jeito que está.
a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou clicar 2 vezes no objeto inteligente para abrir ele. E eu vou vir aqui, eu vou baixar o Realce bastante, exposição um pouco, e eu vou esquentar a foto só um pouquinho. Está em 4.800, eu vou botar em 5.000. Temos não baixar o highlights tanto. Que na real, o que eu estou procurando fazer? Eu quero escurecer essa tampa de mesa. Eu quero entrar com ele por cima da foto. Então, ok. Para quem tiver dúvidas, funcionando bem, eu gostei. Ele usa uma conexão de USB que é um pouco melhor do que eu tinha anteriormente. Então, perfeito. Ele deu esse escurecida. Aí eu vou querer pegar só essa tampa de madeira, mas como eu não quero fazer uma seleção exata da tampa, eu quero fazer uma seleção que contempla a luminosidade. Então vou vir aqui em Select, Color Range. Você pode notar que eu colorizei o meu menu. As itens que eu mais utilizo eu deixo com cor. Aqui em vez de Sampled Colors eu vou escolher Highlights. E aí o Fuzziness é quais valores além do branco absoluto que ele vai escolher. E o Range é do branco até onde que eu vou contemplar essa seleção. Então vou botar por aqui. Até eu começo a ver aquela tampa da mesa. Mas lembra, eu não quero selecionar a tampa toda. Eu quero selecionar a tampa contemplando a luminosidade da tampa. Então vou dar um OK. Ele vai criar uma seleção. A partir disso eu vou criar uma máscara. Lembrando que máscara é que a gente usa para tampar partes da imagem. Então fiz uma mudança, mas não quero que a mudança apareça em toda a foto. Então eu tampo essa mudança com a máscara. Eu vou dar um zoom aqui na tampa da mesa. Então se a gente olha agora, antes e depois. Você pode ver que parece meio esfumaçado. Isso é fácil de resolver. Você aplica um blur. Que se a gente olhar aqui, vou dar um Alt, clicar. Tá vendo? Ele não está selecionando por completo e faz essa seleção muito acerrada. A gente não quer a seleção tão perfeita. Então a gente literalmente, olhando a foto, lembrando que Alt, e quando você Alt clica na máscara, você visualiza a máscara. Então vou Alt clicar na máscara, Filter, Blur, Gaussian Blur. O Gaussian Blur normalmente é um valor em torno, começando em 100, indo até uns 300. Eu vou experimentar 250. Beleza? Agora a gente vê que ele fez uma mistura um pouco mais suave. E nesse caso, realmente, eu vou excluir isso de todo ao redor. Aliás, deixa eu ver se ficou legal. Ctrl 0. Começou a trazer informação lá de fora que eu não quero. Então eu vou usar o Pen Tool para fazer uma seleção rapidinho na tampa da madeira. Aqui a tampa tem uma curva, então vou clicar e arrastar a ferramenta de Pen para ele acompanhar essa curva. Aí eu vou teclar Alt para ajustar a segunda âncora. Esse aqui é uma linha reta, faço qualquer coisa aqui fora. Aqui tem uma leve curva também. Clicar aqui, aqui. Aqui eu não tenho que ser tão preciso. Aí clicar botão direito, Make Selection. Vou usar um pixel, um feather, né, de 0,8. É um valor que eu sempre uso. Ctrl 0. Ctrl Shift I para inverter a seleção. E aí eu vou dar um Ctrl Delete, que significa preencher com cor do fundo. Que nesse caso é o preto. Então, Ctrl Delete. Aí ele vai preencher. Que eu selecionei a tampa da mesa, daí inverti a seleção. Então agora a gente tem esse trabalho só na tampa da mesa. Show. Até vou salvar essa seleção. Nunca sabe se vai precisar de novo. A forma mais simples de você salvar uma seleção que não aumente o tamanho do seu arquivo é criar uma curva. Que a curva ele vem com uma máscara e tudo que é máscara é seleção. Então, eu sempre gosto de fazer isso. Em relação a isso, não tem muito mais que eu vou fazer.
Não tem um trabalho de correção de cor muito intenso. No mínimo que requer eu criar uma cópia virtual, uma nova objeto inteligente, tratar, então não tem tanto necessidade. Então eu vou usar a minha ação, eu tenho a ação aqui chamada básico 2, que ele vai fazer o que mesmo? Eu tenho que Ctrl Alt Shift E. Aí Ctrl Alt Shift E, para quem não sabe, ele cria uma camada nova juntando tudo que está abaixo. Então ele juntou essas duas camadas numa nova camada em cima. Nesse caso eu vou usar o básico. Então, essa ação, ele faz algumas coisas. Porque eu tenho que contemplar, normalmente, o tratamento no Photoshop que eu vou fazer é correção de cor, através de misturando tratamentos diferentes, através de um objeto inteligente. Eu também vou fazer correção de luminosidade, através de máscaras de luminância. A partir desse ponto eu junto tudo numa camada nova. Essa camada nova que eu criei, ele vai servir para fazer limpeza utilizando as ferramentas de Content Aware Fill. Eu não sei o nome em português, mas é o Shift F5, né? Preenchimento de conteúdo, alguma coisa. Eu crio uma camada limpa, né? Uma camada vazia. Essa camada vazia eu vou utilizar para fazer clonagem ou também um pouco de band-aid, porque tudo que é o Patch Tool e o Content Aware Fill tem que ser feito em cima de pixels. Então, por isso que eu crio essa camada nova aqui. Tudo que é clonagem é melhor fazer numa camada vazia. E acima disso ainda tem coisa que eu crio para fazer pintura, mais correção de cor, escurecimento e clareamento e uma pastinha para guardar minhas seleções. Então, essa ação ele já deixa tudo pronto para eu fazer isso. Essa pasta de poeira que eu criei aqui, eles são 3 camadas de ajuste, que faz o quê? Ele transforma a foto em preto e branco. Ele inverte esse preto e branco. Depois disso, ele dá um contraste a mais. E por que a gente faz isso? A gente faz isso que quando a gente faz essa inversão e aumenta o contraste, fica mais fácil visualizar qualquer mancha de sujeira do sensor, como também qualquer tipo de falha na pintura que pode fazer parte, né, do projeto. Então aqui, né, eu vou tirar esse extintor não, é extintor de teto, né? Eu também vou tirar daqui. Isso é só um check layer, né? Ele não afeta a foto em nada, ele só cria essa visualização que facilita que eu encontro qualquer falha que tiver nas paredes ou no móvel, arranhões, coisa assim. Aqui eu realmente vou ter que também tirar esse tomada. Se tivesse outro lugar que fizesse mais sentido, eu deixaria, mas nesse caso ele está bem nesse buraco da mesa, então ele está bem aparente. Quem não sabe, para fazer uma linha reta com a varinha, né? Varinha não, com laço, é muito simples. Você clica num ponto, aí faz qualquer desenho, vem para outro ponto e solta. Ele já cria uma linha reta automaticamente. Então, vou até fazer o Alt. Pode ver que eu estou fazendo esses desenhos meio rápido, é porque eu utilizo de caneta. Eu tenho um tablet, uma mesa digitalizador. Eu tinha do Wacom, hoje em dia eu comprei um chinês da Huion. A primeira compra deu um problema, eu tive que devolver, que não estava funcionando. E a segunda compra foi realizada legal. Então, o que eu vou fazer? Fiz isso, pode vir Edit, Fill, que é o Shift F5. Né? Então, eu vou Shift F5. Aqui no Fill, nos Contents, eu vou falar Content Aware. Eu vou dar OK. Isso é uma inteligência artificial do Photoshop que ele tenta preencher os espaços que você selecionou com informação em volta. Então você pode, assim, não é perfeito, mas ele é um ponto de partida. Então esses manchinhos, essas coisas simples, não tem problema nenhum. Só por segurança, novamente eu vou guardar essa seleção aqui dentro. Nunca sabe quando vai precisar. E eu vou desligar esse grupo de poeira, mas você pode ver que em questão de segundos ele já resolveu boa parte dos problemas que eu vou ter. Aí só uma questão de fazer uma limpezazinha. Eu estou aqui
na camada de limpeza. Aí eu vou usar o Pet Tool. Então a gente pode ver que ficou um restinho de sombra. Aí vou usar o J, vou arrastar para o lado. Aqui deu um ziquezira bem de leve. E também eu vou ter que resolver essa quina que está com papelão, que eu não vi na hora. Então, aqui esse fio também. Esse fio, vamos ver. Talvez vai sair com o Content Aware, né? Então eu vou usar o Pen Tool. Se você está olhando aqui o Pen Tool e não souber usar o Pen Tool, assim, tem um jogo de Pen Tool, você bota na internet Pen Tool Game, né? E esse Pen Tool Game, ele te treina de como usar o Pen Tool, que tem 1001 formas de seleção, mas no final da história a gente sempre usa o Pen Tool, que é o melhor. A gente pode ver que fez uma bagunça geral, então eu vou preferir fazer com... Talvez ele vai fazer um trabalho melhor nessa daqui. Eita, obrigado. E me corrija, eu falo né muito, tem que acabar com esse né. Né é muito feio. Então, vou fazer uma seleção aqui. Make Selection. 8 pixels, vírgula 8, Shift F5. Aqui ele fez um trabalho um pouco melhor de lá. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos tirar essa quininha de papelão. Bem simples. Eu vou fazer uma seleção. Isso é um segredo de fazer limpeza. Sempre faz uma seleção maior do que você precisa. Então, vou fazer a seleção aqui. Ups. Beleza. A seleção podia estar melhor. Para quem não sabe, depois, quando você está usando o Pen Tool, se você aperta o Ctrl, Alt e Shift, cada uma dessas ele te dá controle sobre os pontos. Então, se eu aperto Ctrl, eu posso reposicionar qualquer ponto que eu quiser. Alt faz outra coisa. Tanto que eu vou só puxar isso um pouco para fora ainda mais. Aqui, aqui, botão direito, Make Selection, Enter. Agora, para fazer esse tipo de limpeza, eu vou ver aqui na camada vazia, chamada limpeza. Eu vou teclar essa do meu clone, né, do meu carimbo. Agora, a parte mais importante aqui no sample, ele tem que estar em current and below. Em português é o AT e AB, que é atual e abaixo. Isso vai fazer com o quê? Isso vai fazer com... Eu vou clonar nessa camada vazia, mas eu vou pegar a informação para clonar da camada de baixo. Isso simplifica muito a vida, que você pode apagar, fazer um monte de coisa se precisar. Só ver uma coisa. Eu vou teclar Alt para definir a região de clonagem. Eu vou usar o cochete para aumentar o tamanho do meu pincel de clonagem. E agora eu vou clonar essa partezinha aqui. E eu estou usando uma área de clonagem maior exatamente para eu poder misturar. Porque se usar uma clonagem pequenininho, só nesse cantinho, vai ficar marcado. A gente nunca quer que fique marcado. A gente sempre quer uma transição suave entre a área que a gente está limpando e não a área. Vou teclar Ctrl Shift I para inverter minha seleção. Vou dar um zoom maior que fica um restinho do lado de fora aqui. S, cochete para diminuir o tamanho do pincel. E aí eu vou vir em cima, aqui, né, e só tirar esse pedacinho. E a gente vê que teve uma cagada do Content Aware Fill. Então a gente vai Alt-clicar nessa linha, trazer essa linha para baixo e corrigir aquela falhazinha que o Content Aware Fill fez. Ctrl Shift I, eu vou salvar essa seleção, porque você nunca sabe quando você vai precisar da seleção de novo. Várias vezes, assim, eu esqueci de salvar uma seleção e depois o cliente, eu tenho como mandar isso, não gostei disso, volta aquilo, aí, putz. Que assim, a gente não sabe, mas o maior trabalho que dá dentro do Photoshop, normalmente, é fazer essas seleções. Porque seleção é um trabalho manual. Então, vou fazer uma seleçãozinha aqui, rapidinho com o Pen Tool. Make Selection. Ok. Vem aqui para limpeza, o vazio, pegar meu carimbo, aumentar o tamanho um pouco, clicar aqui,
tirar esse fio. Sempre tentando mudar a cada de vez em quando, para a clonagem não ficar muito repetido no seu padrão. Ctrl Shift I para inverter. Aí vou pegar essa linha daqui e trazer para cá. Puxar um pouco daqui também. Tem uma coisa que também facilita demais essa operação de limpeza, que é uma coisa que não tem nada a ver com Photoshop. Mas, assim, tá vendo? Isso é legal de usar uma camada vazia. Eu posso cagar essa parte aqui. E não tem problema, por quê? Isso está numa outra camada. Então, eu posso vir aqui, depois de fazer, pegar a borracha e só acertar conforme eu preciso. Mas, o que eu fiz? Essa foto é uma ponta de perspectiva única. Então, tudo está perpendicular e paralelo. Então, faz com que tudo que é clonagem fica mais fácil, que é linha reta. Enquanto se eu tiver numa foto em diagonal, a clonagem sempre fica mais complicada, que os objetos diminuem de tamanho no quadro. Então, salvar essa seleção também. Beleza, voltar aqui para minha limpeza. Isso aqui eu vou fazer na mão livre. Só tirar essa manchinha esquisita aqui. Ups. Ctrl 0. Então, vamos fazer a coisa mais essencial. Ctrl Shift S para salvar. Fiz esse monte de trabalho. Vamos salvar. Que não adianta nada fazer esse monte de trabalho e meu computador dá aquela engasgada clássica e acabou tudo. Agora, tem um raciocínio aqui que é importante eu falar. Você pode ver que tem essa estrutura de camadas que eu criei numa ação. Essa estrutura de camadas que eu criei na ação tem uma lógica muito forte. A gente faz tudo que é correção de luminosidade e de cores aqui embaixo, inicialmente, através desses objetos inteligentes. A gente cria uma New Smart Object, ajusta lá no Camera Raw, volta ele e faz uma máscara para pegar as partes que a gente quer. Depois disso, a gente faz a limpeza com o Content Aware nessa camada aqui de pixels e no limpeza nessa camada vazia que a gente vai usar o carimbo. Assim, eu já acabei com essa poeira, então vou jogar fora. Depois disso, se eu preciso, eu posso fazer mais limpeza utilizando técnicas de pintura. Como eu fotografo arquitetura, é super simples, né? Normalmente é a parede que deu problema, então é bem fácil de pintar. Depois disso, a gente faz uma segunda rodada de correção de cor, caso seja necessário. E depois disso, a gente faz o Dodge and Burn. Essa ordem está muito certo, que esses etapas, você tem que meio que cumprir essas etapas para chegar na próxima. Porque se eu fizer alguma coisa, eu vou até fazer um exemplo aqui rapidinho. Eu vou fazer um contraste aqui, contraste qualquer. Uma curva, curves. Aí eu vou fazer uma máscara que contempla isso. Aliás, eu já tenho uma ação que faz isso mais fácil. Eu tenho uma ação aqui chamada contraste sombra. Que ele primeiro faz uma seleção baseado em valores de sombra. Então, eu vou selecionar a região de sombra que eu quero escurecer. Ui, foi demais, mas é só um exemplo. Aí ele cria essa máscara, beleza. Aí o que acontece? Eu fiz a limpeza. E às vezes, essa limpeza que eu fiz, essa máscara de luminância que eu criei, vai estar com as sujeiras. Então, às vezes eu tiro a coisa, aqui não está funcionando muito, mas às vezes eu tiro a coisa e ainda fica marcado. Porque aquela máscara de luminância contemplou um fio, alguma coisa. Então, só você entender, a ordem dessas camadas é esse e tem uma lógica. E a lógica sempre a gente faz, primeiro, correção de luminosidade, correção de cor, através de camadas e as máscaras. Depois a gente efetua a limpeza, depois a gente faz correção de cor. Depois faz Dodge and Burn e por uma última etapa ainda pode aplicar nitidez em cima disso. Uma outra coisa que está me incomodando profundamente é esse tapete aqui que estava enrugado. Eu sei que é uma coisa assim, eu estou olhando essa foto já há um dia, está me enchendo o saco esse tapete aqui, eu fico olhando e falei, caraca. Aquela coisa, era meio difícil levantar essa mesa toda para limpar só esse tapete. Mas simples, vou pegar essa parte daqui.
trazer para cá. Ops. Fazer seleção dessa região. Aliás, eu só vou trazer até essa barra. E trazer ele um pouco mais para baixo. Só avisando, às vezes meu computador, quando estou usando muito Pen Tool, ele decide travar. Então, se travar, eu tiver que reiniciar tudo, já vão saber por quê. Acontece. O computador tem personalidade. Então, mesma operação. Carimbo, selecionar um ponto aqui, trazer para cá. Pegar aqui, trazer para baixo. Pegar de novo daqui, trazer para cá. Agora tem uma coisa, eu tenho que contemplar essa sombra. Porque se ficar assim, fica esquisito, porque não tem sombra embaixo. Então, Ctrl Shift I, eu vou clonar um pouquinho dessa sombra para cá. Esse lado de cá não tem muita sombra. Até eu vou salvar essa seleção, Ctrl Shift I, voltar ele assim. Aqui eu posso até... eu vou criar uma curva em cima. E essa curva vai ser vai ser com um Clipping Mask. Clipping Mask qual é o nome em português? Não lembro. Mas o Clipping Mask, o que ele faz? Ele vai fazer com que essa curva somente afeta a camada que esteja diretamente embaixo dela. Porque é uma camada. Se não tivesse Clipping Mask, ele afetaria todas essas camadas que estão abaixo dela. Então, o Clipping Mask só ajuda, né, a criar esse espaço aqui. Só que não está escurecendo tanto quanto eu quero. Eu vou deletar daqui. Aqui eu vou apelar a pintura. B. Pegar esse tom dessa sombra. Aí bem de leve. Clicar aqui, Shift, clica aqui, Shift, clica aqui, clicar aqui. Esse Shift, você clica uma vez aqui, clica Shift e clica aqui, ele desenha numa linha reta. Gradativamente eu vou meio que desenhando essa sombra. Aumenta o tamanho um pouquinho. Beleza. Aí já temos uma sombra. Até vou desenhar uma sombrinha aqui também. Ops, tem que ser um pouco maior. Se for muito, tem problema não. Pegar minha borracha com uma opacidade baixa. Só apago. Ui, foi muito. Só apaga ele um pouquinho. Perfeito. Então, tirei o enruguado do tapete e criei uma sombrinha aí. Ótimo. Muito bom. A partir desse momento, tem uma correção de cor leve que está rolando aqui, que a gente pode ver o tapete. Está numa tonalidade aqui, está em outra tonalidade aqui. Essa tonalidade daqui deve ser uma influência dessa parte, essa faixa aqui, deve estar dando uma inflexão de cor, alguma coisa. Mas, muito simples. Eu tenho essa pasta aqui que eu criei, esse grupo chamado correção de cor, que nada mais são do que curvas sem nada. São curvas que não fazem porra nenhuma ainda. São curvas que eu ainda vou ajustar. Então eu vou Shift clicar em uma máscara aqui, eu vou usar essa laranja aqui, é mais certo. Eu vou Shift clicar nessa laranja. Aí aqui eu estou trabalhando na máscara, eu quero trabalhar na curva, então tem que clicar na bolinha, clica 2 vezes na bolinha, clica 2 vezes no conta-gota do meio. Essa conta-gota do meio, o que ele está fazendo? Ele está definindo um alvo, um target color, cor de alvo. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero que essa conta-gota do meio seja definido esse tom aqui. Beleza. Agora, aonde eu clicar com essa conta-gota, vai igualar o tom com aquele tom que eu defini lá. Então, clica nesse daqui. Você pode ver que ele deixou toda a cena mais azul. Perfeito, é isso que eu queria. Só que, eu só quero fazer esse ajuste no tapete nesse cantinho. Então, vai aqui em Select, Color Range,
Vou botar em Sampled Colors. Aí eu vou clicar Localized Color Clusters para fazer com que ele só selecione a cor numa determinada região da foto e não de uma forma universal. Eu vou clicar aqui. O Fuzziness novamente. Fuzziness, eu cliquei nesse ponto de cor. O Fuzziness vai aumentar a quantidade de valores de cor próximo a essas cores que eu vou incluir na minha seleção. E o Range vai dizer em quanta área da foto essa seleção vai abranger. Então, o Fuzziness vai dizer, eu vou pegar algumas cores próximas e eu vou aumentar o Range um pouquinho. Eu vou até dar um Shift Click para incluir esse tom um pouco mais escuro na minha seleção. Eu vou clicar Alt e clicar na cadeira que eu não quero. Se eu botar essa mudança na cadeira, a cadeira vai ficar mais fria, que a gente não quer. Dei OK, criou a seleção. Eu vou criar uma pequena feather nessa seleção. Então, Shift F6, eu vou botar um featherzinho de 3 pixels. Aí vou pegar meu pincel, eu vou clicar na máscara, para que eu esteja trabalhando na máscara. Eu vou usar o cochete para aumentar o tamanho do meu pincel. Eu vou teclar X para eu estar usando branco. Aí eu vou pintar nessa região daqui. Perfeito. Aqui a gente pode ver o que eu pintei. Até vou pintar um pouco mais. Vou aumentar o meu fluxo. Engraçado, eu vou pintar em partes que não estão selecionados, mas na verdade eles têm um pouco de seleção rolando neles também. Alt clicar. Você pode ver, essa região não estava selecionada com as como é que em inglês se chama? Marching ants, nas formigas desfilando. Mas aqui a gente tem que lembrar, quando a gente faz essas seleções, eles contemplam preto, branco e cinza. Então, tudo que for mais ou menos cinza nessa seleção não vai ser visível nas formiguinhas, mas eles vão ser contemplados quando você pinta. Então, a gente pode dar um Ctrl D para desselecionar e antes... Depois, agora a gente vê que o tapete está um tom mais igual de um lado com o outro, que é o que a gente quer. Que é assim como a gente vê. A gente não vê o tapete mais quente de um lado e mais frio do outro, mas a máquina vê dessa forma. Então, nosso trabalho é exatamente fazer com que a máquina vê da mesma forma do que a gente. Além disso, lembra que eu salvei essa seleção da tampa da mesa? Ótimo. Ctrl Shift I. Eu vou fazer uma roubada aqui, né? Você pode ver que aqui o reflexo fica um pouco azul. Então, eu vou fazer uma técnica que é um pouco barata e sujo. Eu vou criar uma camada vazia e chamar essa camada de cor. Na real, nem vou fazer isso, porque eu tenho uma ação que faz isso. Né? Mas eu vou explicar que a ação está fazendo. Tem a ação que é chamada cor aqui. Onde é que você está? Cor. Cor. Aí vou dar um play. Ele cria uma camada nova, vazia. Ele dá o nome de cor nessa camada. E, além disso, ele muda o modo de mistura para color. Aí, o que isso vai fazer? Eu vou samplear essa cor bonita de madeira aqui. E eu vou pintar desse lado de cá. Show! Apesar de eu estar pintando que pincel, ele não pinta. Ele só cata o valor de informação de cor. Obviamente ficou tosco, ficou muito forte, então eu posso dar uma diminuída na opacidade. Então, assim, eu botei 0%, tá meio azul, 100% tá esse laranja tosco, então eu vou começar em 0, eu vou subindo até ele fica num tom mais ou menos parecido do outro lado. Ótimo, ficou lindo. Perfeito, agora a mesa está num tom só. Vou até aumentar um tiquinho mais. Isso, por volta de 20. Agora eu tirei daquele azul. Essas são coisas pequenas, mas essas são pequenas coisas que fazem a diferença ao longo do tempo numa fotografia. Que é assim, se eu vir aqui, até vou começar a jogar fora coisas. Esse azul não preciso, verde, magenta não preciso, jogo fora. Se eu precisar, faço de fazer de novo. Então vamos ver antes e depois. A gente pode ver que a mesa está um pouco com menos reflexo. Isso é porque eu usei filtro polarizador na hora de fotografar, mas até com filtro polarizador ele só tirou o reflexo até esse ponto, ele não conseguiu tirar além disso. Então a gente pode ver, consertei o tapete lá embaixo, igualei o tom do tapete, igualei o tom da mesa e é isso, perfeito, bonitinho. Por último, eu vou vir aqui no Dodge and Burn. Agora, Dodge and Burn, talvez, assim, eu já fiz muito Dodge and Burn nessa imagem no Lightroom com os filtros radiais. Então, eu até posso mostrar para vocês.
Essa é uma outra vantagem de usar um objeto inteligente. Qualquer momento eu posso vir aqui e ajustar ou mostrar tudo que eu quero. Então aqui, só para mostrar quantos filtros radiais eu já apliquei na imagem. Já tem 1, 2, 3. Né? Eu nem sei como você vê isso antes e depois. Eu tô ficando muito ruim no Adobe Camera Raw. Aqui. Né? Então, antes e depois. A gente já vê que rolou um trabalho de leve aí. Apesar que não tem antes e depois, que ele está mostrando tudo que foi feito aqui dentro. Mas eu já fiz um Dodge and Burn, que é de arquitetura. Eu sempre tenho que ter uma comunicação muito legal com o designer, para que ele me explique o que ele quer valorizar na foto. É só fazer uma coisa que está me incomodando também. Essa saidinha de ar, que safado. M de marquee, Shift M para trocar para marquee quadrado. Fazer uma seleção meio que mequetrefe, usar o laço só para em negativo, para tirar as partes que eu não quero. Então, Shift F5, vamos ver se ele vai se dar bem com isso. Perfeito? Tirou? Ótimo. Ele sempre deixa um tiquinho, então a gente pega a limpeza aqui, só dá uma limpezazinha com carimbo. E lembra que eu estou fazendo todas essas limpezas numa camada vazia. Olha que legal. Né? Então, qualquer coisa que eu fizer errado na limpeza com carimbo, eu posso deletar e refazer. Eu não fico preso. Porque lembra, esse aqui nosso histórico é lindo, mas ele come memória. E você pode até ter 1000 estados de história, mas ele come memória. Então, nunca é legal ficar preso esse nosso amigo histórico aí. Agora a gente vai para a última etapa, que é o Dodge and Burn. O Burn é simplesmente uma camada de curva em modo de Darker. O Dodge é nada mais que uma curva, a camada de ajuste em modo Lighter. Eles estão com a máscara preta tampando essa mudança. Então, eu só vou pegar aqui meu pincel B de brush. E eu vou pintar branco, lembrando que eu vou usar um flow baixo, de uns 4. Eu vou escurecer as partes da foto que eu não quero chamar atenção. Então, eu vou escurecer esse bancado um pouquinho mais. Escurecer esse tapete aqui. Eu vou escurecer um pouco esse pedaço aqui para dar um pouco mais de profundidade. E eu vou escurecer essas cadeiras aqui um pouco também. Antes e depois. Antes, depois. A gente até pode escurecer um pouco mais isso aqui. Porque eu quero mesmo chamar atenção para essas cadeiras e a mesma. Então aqui eu vou ser meio preguiçoso, eu vou fazer uma seleção com laço. Aqui eu vou dar Shift F6, eu vou dar um feather bem grande de 250. Aí na preguiça eu vou dar um Alt Delete, que vai preencher com cor do primeiro plano, que é um branco. Ele já fez um clareamento, vou baixar a opacidade. Por cima de tudo, eu gosto de contraste. Aliás, eu vou usar uma ação que eu tenho. Mas eu gosto de contraste. Muitas pessoas falam, Dani, suas fotos são muito contrastadas. São, do jeito que eu gosto. É a minha linguagem. Então, eu já tenho uma ação chamada contraste linear, que ele faz uma curva com contraste linear. Ctrl 0. Fechar esse grupo aqui. Fechar, não. Fechar só, na real, minimizar. E vamos lá. Antes, depois, antes, depois. O antes a gente pode ver que esse canto aqui está mais claro aqui, o tom do tapete está desigual, tem um fio e tem algumas outras coisinhas. Depois, igualizei o tom do tapete, tirei as manchas, outras coisinhas, e a gente pode ver que nosso foco está centrado um pouco mais aqui na cadeira. Em termos de dados técnicos dessa foto, eu acredito que eu usei a 50mm, em f11, ISO 320, eu estava usando no dia o Canon 5D Mark II. Essa lente é o 50mm f1.4. Só um segundo aqui, tenho que botar meu celular para carregar. Feito. Então, Ctrl Shift S.
Roda, amigo. Ok, sim, eu quero sobrescrever. Ok, Ctrl W para fechar. E como é um arquivo meio grandinho, ele vai demorar um pouco para fechar. Então vamos já passar aqui para o Lightroom. E vamos passar para a próxima. Aqui eu tenho uma foto detalhe. A gente pode ver que já tem um problema que eu tenho que resolver, que o balanço branco está diferente. Então os tons de tudo está diferente, então isso não é legal. Além disso, eu fiz um corte só para mandar para cliente. Esse é um corte 4x5, que é para postagem no Instagram, mas é sempre uma boa ideia fazer corte por último. Que caso o cliente troque de ideia, eu quero para publicação, eles querem uma foto mais alta, então assim, se trabalhar todo o Photoshop em cima do corte, eu vou estar ferrado. Porque significa se o cliente mudar de ideia, eu vou ter que fazer tudo do zero. Então, eu vou cancelar esse corte. Vou botar em original. Dado técnico dessa foto, eu usei a Canon 5D Mark II. Eu usei a lente 100mm macro. Eu usei a lente em f8. Isso também foi um HDR. Eu usei f8 porque eu queria Eu queria profundidade, mas eu não queria tanto profundidade assim. Então você pode ver que a primeira cadeira tem foco nela toda. A segunda cadeira tem um pouquinho de foco e o fundo já está começando a entrar no desfoque. Lembrando que isso não é foto de gente, isso não é foto de moda, isso não é foto de portrait, isso não é foto de grávida, isso é foto de arquitetura. Então, na minha visão, e tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, falou que a gente gosta de carregar esse foco na foto, para que a gente não vê com desfoque, ninguém vê com f1.2. Então, é isso que eu fiz. Eu vou escolher a foto anterior, eu vou pegar ela, eu vou pegar um Ctrl Shift S e eu vou fazer uma sincronização do balanço branco. Aqui está 4050 com 15. Vamos ver. Às vezes não resolve porque eu usei duas lentes diferentes. Tá vendo? Não resolveu. Assim, a 50mm, um 4, pode ter uma cor um pouco diferente do que a 100mm. 100mm macro é uma lente infinitamente superior ao f1.4 50mm. Assim, é o apelido que a gente dá a essa lente assustadoramente nítida, que é uma lente muito nítida. É bizarro, você faz foto e tu vai ver detalhe, coisa que tu nunca viu na vida. Então, clique em N para dar um lado a lado, para eu ver se eles estão mais por igual. Então, beleza, show. Essa foto vai ser mais fácil ainda de tratar, que não tem fio, assim, eu fui muito feliz sem saber na minha composição, porque fio sumiu, tá tudo maravilhoso. A primeira coisa que eu quero fazer ele tem automático na transformação, mas a gente sabe que não funcionou bem. Eu vou botar em crop, eu vou teclar algumas vezes, só para me dar um grid. Aqui a gente pode ver, beleza, a linha do tapete está legal, a linha do piso está legal, essa parede está legal, a mesa que não está legal. A mesa não está legal porque a mesa é uma mesa grande de madeira, só tem esse apoio no meio, então ele tem uma certa, vamos dizer, barriga, né? Ele tem uma certa curvatura. Então eu não vou tentar corrigir a foto toda em função disso, que eu vou começar a cagar um monte de outra coisa e para tentar corrigir uma coisa que é da natureza da mesa. Então, sai do crop, teclando R. Aqui eu só aumentei o branco um pouco, né? Aquela técnica é o tecla Alt, seguro. Você vai empurrando até ele começar a mostrar alguma mancha. O máximo que eu vou fazer aqui, pegar um filtro radial, já tem dois. Vamos ver o que esse filtro radial fizeram. Antes. Depois. Antes. Depois. Então, basicamente, clareou um pouco as cadeiras e escureceu o entorno. Vou clarear essas cadeiras um pouco mais. Então, vou criar um novo camada. Camada não. Vou criar um novo filtro radial. Esse filtro ele já está com um preset meu de posição claro. Lembrando que a criação de preset para os filtros radiais
te dá uma velocidade e uma constância no trabalho muito maior. Não é que o preset é tipo, mágica, vai fazer tudo, mas ele te dá um ponto de partida. Você cria, só vem aqui, escolhe, você pode ver, tem um monte, tem corrigir de cor, né? Azul, laranja, magenta, verde. Aí tem um monte aqui que lida só com exposição, tem dois aqui que controlam uma questão de sombra, tem um aqui que aumenta a textura, e tem dois aqui que utiliza para criar vela fake dentro do Lightroom. Que muitas das vezes, quando eu fotografo decoração de casamento, não tem como eu acender a vela enquanto eu estou trabalhando, que a vela vai, assim, imagina deixar a vela queimando 1 hora, tu pede 1 hora de vela durante a festa. Então, às vezes não tem como. Às vezes eles acendem na última hora, antes eu consigo fazer algumas fotos, mas enfim. Tem um monte de preset aqui legal. Aqui eu vou aumentar a exposição bastante, só que eu vou fazer uma coisa, eu vou ligar o máscara de intervalo. Vou teclar O para ver onde está rolando. Lembrando que O liga a sobreposição da máscara selecionada. Esse é o nome oficial. Então eu quero que esse filtro radial somente atua na região mais escura desse local. Então vou pegar o lado direito que controla quanto branco vai rolar. Eu vou empurrando para a esquerda. Por aqui. Beleza, agora você pode ver que ele não está afetando aquele fundo, ele não está pegando ele não está pegando na parede, não está pegando no espelho também. Obviamente está rolando um pouco aqui na mesa que eu não quero, então vou vir aqui com o pincel, apagar, eu só vou apagar essa aqui da mesa onde eu não quero. Agora essa é meio que um cortem, né? É meio que uma ferrugem. Então, eu vou querer aumentar a textura nele para a gente sentir essa textura visualmente olhando. Então, eu tenho já meu preset de textura e nada mais é que um filtro radial que tem a textura aumentada para 70. Eu também vou aumentar a claridade para 20 e alguma coisa. Aqui, em vez de usar luminância, eu vou usar cor. Então, vou pegar a conta-gota. Isso vai fazer com que o filtro radial só se aplica à cor que eu defini. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Ele ainda está pegando essa cinza, não sei porquê, mas isso de resolver. Vem aqui, escolher apagar. E o mesmo truque, que é um truque do Photoshop, eu estou usando o cochete aqui para aumentar e diminuir o tamanho do pincel. Aí eu uso o Shift cochete para aumentar e diminuir a dureza. Clica aqui, Shift, clica aqui embaixo. Aí ele cria uma linha reta. Ou deveria. Foi. Então, aqui é muito chato tentar desenhar uma... Eu que uso a caneta até tenho uma certa dexteridade de conseguir fazer isso, mas é muito chato, é difícil. Mais fácil. Clica. Tecla e segura Shift, clica no segundo ponto, ele vai desenhar uma linha reta que ele vai apagar. Então, tirar aqui um pouco, Shift, clica, Shift, clica. Vamos ver se ele vai querer funcionar. Não está querendo, ele mal mesmo. A gente só quer dar essa textura para a mesa, a base da mesa. Lembrando que eu estou fazendo broadcast, Lightroom, Photoshop tudo ao mesmo tempo. Esse computador tem 5 anos. Depois de passar toda essa situação, lembrando que essa gravação está sendo feita no dia 7 de julho de 2020, depois de já lidando com a situação do Covid por alguns meses já. Então, beleza? Tá tudo ótimo. Agora o que eu vou fazer? Vou fechar o radial, botão direito em cima da foto, editar em, abrir como objeto inteligente. Agora essa mesa eu vou mostrar um truque maneiro que a gente viu, teve limpeza, uma poeirinha rolando aí, eu vou fazer maneiro para tirar poeira assim, sem necessitar o uso
e nem do Content Aware Fill. Limpeza meio que mágico. Então, passei aqui para o FOP, ele está abrindo a foto. Se alguém tem uma pergunta, gente, pode perguntar. Eu peço aqui no meu ritmo de tratar a foto mesmo. A gente trata essa foto aí, encerro, eu vou gravar, eu vou deixar gravar durante uma semana. E depois eu faço outro e eu tiro esse. Então aqui não tem nada de correção de cor, não tem nada de correção de iluminância muito grande. Então eu tenho meu básico 2, que ele copia o objeto inteligente, rasteriza o objeto inteligente, que infelizmente você não consegue fazer nada de content aware ou de patch em cima de um objeto inteligente. Só pode fazer numa foto, numa camada rasterizada. Então, essa ação, ele faz tudo que outra ação faz, só com a diferença, quando ele cria camada nova, ele dá uma rasterizada, permitindo que eu faça as mudanças na limpeza que eu preciso. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma poeira realmente gritando. Aparentemente não. Ui, foi um zoom demais. Eu não preciso de 6.000% de zoom, não. Só preciso de uns 80. Beleza. Não tem nenhuma mancha que agride. A única coisa que realmente está agredindo é que meu tripé está refletindo aqui nesse safadinho. Eu usei os 100 milímetros para exatamente tentar diminuir qualquer chance que tivesse de eu aparecer nesse espelho. Porque cada vez que você usa uma lente mais tele, né, a relação de distância muda, então normalmente ajuda você a se esconder mais. Então só vou desligar essa camada de poeira. Aí, safado. Aqui eu vou dar eu vou selecionar essa região em volta. E vamos ver que o Shift F5 nós dá. Shift F5. Eu já, assim, como está sempre em Content Aware Fill, eu sempre Shift F5 e dá o Enter em seguida, para não gastar tempo. É um trabalho razoável. Essa segunda parte, pegar o J do patch, só dar uma arrastadinha. E aqui a gente faz uma seleção. Ui, não quis. A seleção vai ser bem mequetrefe, bem... Ah, caraca, Pen Tool. Me ajuda, Pen Tool. Será que ele vai... Ah, tá bom. Seleção bem preguiçosa, só para tirar essas manchinhas. Make Selection. Ok. Limpeza. Carimbo. Lembrando que eu sempre gosto de fazer uma seleção grande exatamente para criar uma área de transição, da onde estou limpando para onde não estou. Então, tirou a mancha. Vamos ver se... Ah, ainda bem. Estava olhando aqui, eu pensei que será que minha careca aparecendo? Não é? Tem esse coisinha aqui, vamos tirar também, tá? Parece algo esquisito. Nesse caso eu vou usar o Patch Tool. Patch Tool você tem que tomar cuidado. Quando você usa o Patch Tool perto de uma borda, a área que você usa para limpeza também tem que ser mais ou menos proporcional àquele limite da borda. E nem assim sempre funciona. Então, é só pegar aqui. Quando eu faço limpeza com carimbo, eu sempre gosto de usar a borda como referência. Então, eu não faço clonagem a partir daqui para limpar aqui. Pega da borda, aqui e dá uma limpeza. Show! Essa daqui é uma lâmpada contínua. Esses daqui são esquisitos. Vou fazer uma seleção bem rapidinho. Shift F5. Só que, ó, eu estou numa camada vazia, não me deixa. Eu tenho que fazer na camada de pixel. Shift F5. Quase deu certo. Mesma coisa, carimbo, usar a borda como referência. Beleza, foi. Ctrl Shift S para salvar esse filho.
Agora, aqui, a gente vai ter que fazer isso em partes. Beleza. Então vamos lidar com essa parte aqui de dentro primeiro. Como é que eu vou resolver? Eu poderia, assim, você vê que isso é quase impossível de limpar. Que não tem área da onde tirar para fazer limpeza. E também vai me gastar, se eu tentasse fazer, vixe, bota 45 minutos para cada pedaço desse. Então o que eu vou fazer? Isso aqui é ingrediente do molho secreto. Eu vou fazer uma seleção aqui dessa área. Só vou fazer aqui. Ups, Alt clicar. Eu vou criar uma seleção. Ok. Eu vou vir aqui na minha camada de pixels. Eu vou dar um Ctrl J para copiar isso para uma nova camada. Então eu fiz um corte. Copiei só essa parte. Eu vou transformar isso num objeto inteligente. Você vai ver por quê em alguns segundos. Como ele está salvando, ele está demorando um pouco mais para fazer essa conversão. Objeto inteligente, além de permitir, quando a gente abre uma foto como objeto inteligente, ele se manter como um RAW, ele também vai fazer com que eu consiga aplicar filtros em cima de um objeto inteligente, e esses filtros são editáveis. Que normalmente se eu aplico um filtro por cima de uma foto, eu não tenho como editar esse filtro mais. Aplicou, acabou. Se eu fazer um monte de outra coisa, eu falo, putz, eu podia voltar aquele filtro que eu fiz. Esquece, não vai rolar. Então, quando a gente converte alguma coisa no Photoshop num objeto inteligente, ele permite que a partir desse ponto eu consiga aplicar filtros e que esses filtros sejam editáveis. Agora vamos ver se o Photoshop concorda em deixar eu trabalhar, ou se ele vai congelar de fato. Essa técnica eu descobri, eu comecei a usar, eu fotografava para uma construtora e eles me mandavam para fotografar cozinhas que eles tinham construído, e eu sempre falava, amigos, entregou cozinha, me manda tirar foto. Porque uma cozinha industrial, depois de um mês de uso, é igual a sua cozinha depois de 10 anos de casa de uso. Então, e claro que eles nunca fizeram isso. Então eu pegava aço escovado, aço inox, tudo ferrado de gordura. Era impossível de limpar. Tanto ao vivo, tanto no Photoshop. Aí eu fiquei matutando uma forma melhor de fazer isso. E essa foi a forma que eu descobri. É basicamente a mesma coisa. Então eu vou controlar, clicar na camada para ativar a seleção. Eu vou criar uma máscara para que só afeta a mudança, só afeta a seleção mesmo. Eu vou vir aqui em Filter e Gaussian Blur. 250 é muito. Vai ser por volta de 10. Vamos botar 15. Beleza. Vou até botar um pouco mais. Olha que legal, é um filtro, é uma Smart Filter. Então eu posso abrir, clicando no Gaussian Blur, eu posso agir o Gaussian Blur mais uma vez. Por volta aí tá legal. Aí isso tá maravilhoso, né? Pô, que lindo. Não, tá uma bosta. Então o que a gente vai fazer? Depois de eu ter aplicado o filtro de Gaussian Blur, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar e colocar um filtro de Noise. Aí eu vou bombar esse ruído para voltar aquela textura. Olha que legal, ele está com uma textura. E aí, eu vou botar outro filtro de... Qual é a outra? High Pass, Stylize, Emboss. Tá vendo como... Aí você vê a importância de você ter as coisas coloridas. Então a gente tem aqui Emboss. Puxa. Por que você está fazendo isso? Aqui ele está me dando preview. Onde é bom?
Esse emboss, ele dá tipo um relevo. Perfeito, por aí. É engraçado, esse emboss não funcionou direito. Ctrl Z. A gente vai criar uma coisa aqui. Isso que eu estou fazendo, eu estou criando uma outra camada em cima, que também é um objeto inteligente. Só que esse objeto inteligente, ele é uma camada cinza em modo overlay. Uma camada cinza em modo overlay desaparece. Ele some, a cor cinza. Aí o que acontece? Eu posso aplicar filtros de textura nessa cinza e faz com que somente a textura vai ser visível e não a cinza. Então, se eu quiser colocar um filtro em cima disso que eu fiz, eu consigo fazer isso através dessa técnica que eu fiz. Então, aqui o Gaussian Blur e o Noise eu posso jogar fora. Eu ficar só com o Emboss. Vamos aumentar esse Emboss um pouco. E eu vou precisar de um pouco de ruído. Beleza. Ótimo. Então, vou fazer isso um grupozinho aqui. Então, ele tirou boa parte disso. Só que a gente vê, tem um probleminha que ele tá... eu vou ter que... Não, tá bom. Aí, como isso ainda é uma seleção que eu tenho salvado, vou pegar essa seleção aqui. E aqui eu vou botar um color. Vou pegar esse marrom daqui. Pintar por cima de tudo. Eu só vou pintar por cima desse parte azul. Beleza. Aqui até vou diminuir esse troço todo um pouquinho. Mas, né? Não está perfeito, mas está melhor. Já deu uma diminuída razoável nisso. Esse aqui da frente vai ser mais fácil. Mas é a mesma coisa de novo. Clicar aqui, 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 aqui. Criar uma seleção. Vou até diminuir esse tamanho. Modify, contract, 1 pixel. Ctrl J. Convert to Smart Object. Tem uma outra coisa legal de Smart Object. Smart Object, esses filtros, eles são uma informação. Então faz com que o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar esses filtros inteligentes e copiar para cá. Show. Eu não tenho que ter o trabalho de criar o filtro de novo. E aí sim, aqui como é um filtro inteligente, posso vir. Eu só esqueci de fazer uma coisa importantíssima. Antes de fazer isso, eu tenho que criar uma máscara. Agora sim. Pegar os filtros, só passar de uma camada para outra. Eu vou diminuir esse blur um pouquinho. Não tem que ser tão pesado nesse caso. Esse noise eu vou aumentar um tiquinho. Aí eu vou colocar até um blur em cima do noise. Mas é um blur bem pequeno. Aí, antes, depois, show. Essa aí aqui ainda está me incomodando. Mas como está tudo salvo, o que eu vou fazer? Eu tenho uma coisa aqui, uma ação
chamada pintura. Aí vou dar uma pintura. Assim, são técnicas que eu tenho. Às vezes eles funcionam, mas às vezes funcionam mesmo. A gente vai tentando empilhar as coisas. Então aqui eu vou pegar essa seleção. Lembrando, só dei um clique, Ctrl clique na máscara. Criar uma máscara. Beleza? Vou pegar essa cor aqui. E vou levemente tentar dar uma igualada nesse tom. Isso aqui eu estou literalmente pintando por cima da foto. Vou pegar esse escuro. Imagina que esse escuro ele está fazendo um reflexo aqui, né? Então ele vai escurecer mais ou menos assim. E como eu tenho esse ruído em cima, mesma coisa. Eu posso diminuir esse Gaussian Blur, que eu quero que esse ruído seja aparente. Eu posso aumentar o ruído para dar mais o efeito granulado que eu quero. Show, agora sim. Ficou até demais um pouco esse texto. Esse é legal, o Add Noise. Eu posso aumentar, diminuir a quantidade de noise, como eu também posso clicar 2 vezes nesse íconezinho, eu posso diminuir a opacidade desse ruído. Então por volta de 60 tá legal. Olha que beleza. Então vamos fazer um mega grupo aqui. Esse cor agora eu posso jogar fora, que não está fazendo mais nada. Então isso aí, já está no grupo todo. Jogar isso tudo dentro do grupo. Antes e depois. Rapidinho resolvi aquelas questões. Esses poeirinhos aqui, como são bem poucos, eu posso. Ctrl D, Shift M para usar o. Isso é uma dica legal também. Para você usar o marquee, não está no lugar certo. Enquanto você está fazendo a seleção, só tecla e segura o espaço. Aí você pode andar com seleção. Aqui em cima, como são poucas poeirinhas, não tem problema em tirar. Aqui embaixo eu até estou achando que talvez eu vou fazer a mesma técnica que eu fiz aqui. Vou fazer a pintura. É fácil. Só pega essa seleção aqui, não, pega essa seleção aqui. Pega essa daqui. Show. Aí eu venho aqui na minha pintura, Alt Delete, para pintar de branco. Agora a máscara tem esse branco aqui. Eu vou vir por cima e eu não vou pintar ele todo, só vou dar uma igualadinha no tom. Putz, idiota. Tô pintando a máscara. Por que não tá mudando? Por que não tá mudando? Agora sim. Ainda não tá mudando muito. Eu sei por quê. Porque está em cima, tá vendo? Sempre tem uma razão. Agora sim. É que ele estava no lugar errado. Por que não tá mudando? Agora sim, vou fazer direitinho. Então, com opacidade baixa, eu só vou dar uma igualada nesse tom aqui. Agora sim. Agora a gente tem a mesa certinho. Até tem um pontadinho de clareada aqui. Vou pegar aqui. Tirar a pintura. Pegar esse tom mais claro aqui. Selecionar ele. E fazer essa. Vou até clarear um pouco mais. Isso é simples de fazer. Só vem aqui e pega o B, né, o HSB.
que é a Hue Saturation Brightness, e dá estava em 19, eu vou botar em 25. Essa é uma forma só de aumentar isso. Olha que beleza. Agora ele está igual estava antes. Aqui eu quero copiar do jeito que estava antes, então eu vou seguindo. O que mais tem para fazer nessa mesa? Aí tem uma arranhadinha aqui, safadinho. J. Beleza. Joga fora a poeira que não usei. Joga fora essa pintura que eu acabei não usando. Correção de cor não tem. Dodge and Burn. Eu vou fazer o M aqui. Vou fazer meio que uma vinhetazinha de leve. Ups. Vou fazer uma seleção aqui. Shift F6. Eu quero a seleção com um feather gigantesco de 450 pixels. Eu vou inverter a seleção e eu vou dar um Alt Delete para. Né, então aí. Beleza. Ficou um pouco exagerado. Então vou vir aqui com branco e só dar uma escurecida aqui a mais no tapete. E a gente diminui a opacidade dele um tiquinho. Que é aquela coisa, a gente quer que haja essa vinheta, mas que não seja tão marcado. Então você pode criar a vinheta e depois vir com opacidade olhando. Isso aí, por volta de 80% ele existe, mas ele ainda está tão suave que você nem vê ele. A única coisa que eu vou fazer além disso, na preguiça, eu vou pegar um marquee, fazer uma seleção aqui nessa parte aqui. Ups. Vou botar um feather de uns 3. Só vou escurecer ele todo. A gente não quer que ele seja claro. Se ele estiver claro, ele vai tirar a atenção dessa parte que a gente quer. Ups, Ctrl D. Ctrl 0. Então, antes e depois, chama mais atenção. O Dodge, a gente vai vir aqui. Dá um Dodge de leve nas cadeiras. Chamar mais atenção. Agora o que eu vou fazer aqui, eu só tirei o Dodge and Burn, que eu vou fazer uma High Pass manual. Você pode ver que eu esqueci. A primeira coisa que eu tenho que fazer para High Pass funcionar, eu tenho que criar uma camada nova, a partir de tudo, aí High Pass manual. Isso novamente eu aprendi com o Lucas Rosa, no série OpenPSD dele. Isso é só uma nitidez bem forçada que a gente aplica somente nas áreas que a gente quer chamar mais atenção. Então não é uma nitidez que você vai passar na foto toda, é uma nitidez que vai passar na parte da foto que você quer acentuar bastante a textura. Então antes, depois. Vou até usar um fluxo mais alto para não fazer isso durante meia hora. A gente quer bastante aqui nessa madeira. Aqui até vou inverter, tirar um pouco do couro. Aí tá. Antes e depois. Aumentei a nitidez bem. Botar Dodge and Burn. E acabou. Ctrl Shift S. E é isso, gente. Eu vou continuar trabalhando, mas ficar escutando minha voz, assistir tinta secar, eu trabalhando no Photoshop, não tem tanta graça assim. Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Eu vou deixar isso gravado durante uma semana, daí na próxima semana eu vou tirar do ar e espero fazer uma nova. Mas vai ser a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Apesar de a gente estar nesse quarentena, eu tenho conseguido alguns trabalhos, graças a Deus. O trabalho de fotografia de arquitetura tem essa vantagem, que a gente não precisa interagir com o público, então
ainda permite trabalhar. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Se quiser, meu Instagram